eu acho que é muito apropriado para essa noite que estamos juntos aqui, nesse formato meio restaurante, né? Você está percebendo que o culto é gastronômico essa noite. E eu quero chamar a atenção para uma passagem que Jesus se autodescreve como uma refeição. Essa é uma das 7 passagens na Bíblia em que Jesus faz uma autodescrição dele. Mas nessa passagem especial, ele se autodescreve como um alimento. E eu acho que é muito apropriado a gente pensar nisso nessa noite. Sabe que no Evangelho de João há 7 vezes que Jesus usa a expressão eu sou. E por 7 vezes ele se descreve de maneiras diferentes. A primeira delas é essa que aparece em João capítulo 6, verso de número 35. E eu quero que você abra a Bíblia lá e leia comigo esse versículo, João 6, 35, que é um verso conhecidíssimo, uma passagem muito famosa, por assim dizer, da Escritura, mas que eu espero em Deus, você entenda o significado dessa expressão e que Deus aplique essa mesma verdade ao seu coração. Que Jesus seja para você, se ainda não é verdade, aquilo que ele diz nesse texto. E se ele já é o que ele diz nesse texto, que você se alimente dele mais uma vez essa noite. Então vamos ler João 6,35. Eu lerei uma vez, depois quero que todo mundo leia o texto juntos essa noite, ok? É só um versículo e é ele basicamente que nós veremos juntos na pregação dessa noite. É dito assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Os irmãos agora. Não, pera. Não sei se... Não. Vamos lá, todo mundo junto. Não precisa falar declarou-lhe Jesus, só fala o que ele disse, tá bom? Vamos começar então apenas com eu sou e daí para frente. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. Ok. Palavra pão, talvez uma das palavras mais populares e comuns em todos os idiomas que a gente conhece, aparece na Bíblia nada menos do que 392 vezes. A maioria delas na forma singular. A Bíblia gosta muito de usar essa ideia de refeição, de pão, para descrever uma série de coisas que são verdadeiras na mensagem, na missão, no Evangelho de Jesus. Lembra que há parábolas contadas para nós sob a forma de festas e festejos e alimentação. Lembra que na oração do pão, Pai Nosso, do pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Lembra do memorial da ceia do Senhor, onde nós tomamos o pão e comemos o pão em memória do Senhor Jesus. Eu podia ficar aqui lembrando uma série de passagens na Bíblia, onde a ideia de pão, de alimento, de refeição, está incorporada no Evangelho para ilustrar, para dar para a gente a dimensão adequada do que o Evangelho nos oferece. Irmãos, eu sou alguém que aprecia muito um bom pedaço de pão misturado a uma manteiga e um copo de café com leite. Você sabe do que eu estou falando. Mas você sabe que pão é um alimento muito comum em todas as sociedades humanas e conhecidas na história. É uma palavra que aparece para todos os idiomas, como eu já disse. Feijoada, por exemplo, não aparece em todo idioma. Porque feijoada é um prato típico brasileiro. Como é que é feijoada em inglês, por exemplo? Feijoada. Feijoada. Porque não tem uma outra palavra em inglês para feijoada. Pão não, pão tem todas as versões em todos os idiomas. Hoje, milhares de pessoas no mundo foram na padaria, no quiosque, na loja de conveniência, no mercado, comprar pão. Você foi de manhã comprar pão para poder se alimentar no café da manhã. Nós no Brasil temos por hábito comer pão quase pelo menos 2 vezes por dia, né? De manhã e à tarde.
pão com manteiga de manhã, pão com manteiga à tarde, e até quem goste na hora da refeição, uma bisnaguinha também. A ideia de pão está muito incorporada na vida humana, e ela representa uma coisa que é básica na nossa existência. Jesus se apropria dessa imagem para se autodescrever em termos exatamente dessa figura. Ele diz: eu sou o pão da vida. Olha, o que ele quer dizer com essa expressão? O que ele está querendo ensinar para a gente? Eu queria rapidamente chamar sua atenção para uma série de coisas que ele está nos dizendo com essa expressão e que são muito importantes para essa noite, para a nossa vida e para todas as vezes em que a gente se apropria de uma refeição. Primeira coisa é que ele usa essa expressão, eu sou, e aqui é uma reivindicação da divindade dele. Jesus é o que nós não somos, e só ele é o que ele é, porque nós não podemos ser o que ele é, porque ele é algo que nós jamais seremos. Ele é Deus, eu sou. Essa expressão eu sou não é uma expressão que ele usa de maneira inadvertida. Ele está fazendo menção a uma revelação que Deus fez de si mesmo lá em Êxodo 3. Quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou. E eu sou o que sou, vai enviar você para libertar o meu povo. Jesus pega essa expressão, eu sou, e aplica essa expressão a ele mesmo. Eu sou o Deus que se encarna e se faz homem para ser alimento para vocês. Eu sou. Os judeus entenderam tão bem isso, irmãos, que numa ocasião em que ele diz isso, em João 8,58, eles pegam em pedra para apedrejar Jesus, porque homem algum poderia fazer a reivindicação que ele fez. Homem algum teria condições de dizer as coisas que ele disse. E nós cremos que ele é o que ele diz ser, porque ele é o pão da vida. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa é uma afirmação da divindade de Cristo. Ele está se apresentando para nós, nesse versículo, como o próprio Deus encarnado que vem ao nosso encontro. E o que ele oferece? Qual é a missão que esse Deus em forma de homem em Cristo vem a nos oferecer? Eu queria apontar algumas coisas rapidamente. Primeiro, é que ele supre necessidades, as mais importantes necessidades que nós temos. É isso que ele coloca no texto para a gente. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele conhece que nós temos fome, que nós temos sede. E veja, não se engane, não é a fome e a sede física que ele está aqui mencionando, embora isso esteja incluído na afirmação dele. Ele está falando de uma outra fome, de uma outra sede que todos nós carregamos. É a fome e a sede de vida, de sermos de novo conectados, reconciliados com Deus. Amado, eu não preciso conhecer nenhum detalhe sobre a sua história para lhe afirmar o seguinte: a sua maior fome, a sua maior sede é a fome e a sede de Deus. A maior fome que o ser humano carrega, a maior sede que ele tem, não é a sede que a gente mata com um copo d'água, não é a fome que a gente mata comendo feijoada, é a fome e a sede que só pode ser saciada quando a gente come o pão da vida, que é Jesus. Vou dizer mais, todas as fomes que a gente tem na vida são resultado dessa fome insaciável por tudo que a vida possa nos oferecer, que só pode ser saciada em Jesus. Então a primeira coisa que ele está dizendo é que eu sou aquele que sacia a tua fome de vida, a tua sede por existência, a tua fome e a tua sede por aquilo que somente Deus pode satisfazer em seu coração. Agora veja, nessa mesma linha de raciocínio, eu diria que não só ele supre todas essas necessidades como o Deus homem que se fez homem por nós e para nos alimentar, como também fora dele não há a menor chance de nós encontrarmos vida.
a afirmação de Jesus é radical em dois sentidos. Ele diz que ele é a solução para a nossa fome, e fora dele não há a menor chance da gente encontrar satisfação para essa fome. Os que ouviram essa declaração de Jesus inicialmente não entenderam muito bem o que ele estava dizendo. Se você olhasse o texto comigo, e a gente pudesse ler o texto todo, eu não vou ler. O que aconteceu foi o seguinte: Jesus tinha multiplicado pães no dia anterior. Aí essa multidão que havia comido pão de graça no dia anterior, correu à procura dele no dia seguinte. Jesus faz uma afirmação muito curiosa, no verso 26 do capítulo 6. Ele diz assim: em verdade vos digo que vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e vos fartastes. Vocês estão atrás de mim para comer pão de graça. Aí ele continua explicando o que ele quer dizer com isso. Ele diz assim: trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Aí Jesus explica: olha, vocês não entenderam, não estou falando de pão físico. Em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É nesse pão que tem vida. Irmão, não se engane. O que o Evangelho oferece, acima de tudo mais, é o próprio Cristo, como alimento que satisfaz plenamente a nossa vida. A sede, a fome de Deus que nós carregamos dentro de nós. Terceira ou quarta coisa que eu diria sobre essa afirmação de Jesus é que quando ele se oferece como pão da vida, ele também exige que nós comamos dele, que nós nos alimentemos dele, que nós nos apropriemos dele plenamente como alimento para a nossa vida. Olha, é assim que a gente faz quando a gente vai comer uma refeição. Agora você daqui a pouco vai receber um prato de feijoada. Arroz, feijão, mais o quê? Couve, farofa, não é isso? Sei que tem gente que não quer comer a feijoada, não tem, você pode comer o arroz, a laranja. Pode ficar à vontade, irmão. Mas ninguém aqui vai cometer o equívoco, o erro, a bobagem de ficar olhando para o prato, apreciando o prato, sem que ele seja devidamente degustado, né? Tem que botar para dentro esse negócio, tem que mastigar a mandíbula e tem que incorporar os elementos da feijoada no corpo. É verdade que depois ela vai produzir um pouco de celulite, culote, não é isso? Vai dar aquela gordurinha, mas isso aí é outro detalhe. Para você se apropriar do alimento, você tem que comê-lo. Comê-lo. E veja, esse alimento precisa fazer parte da tua constituição, da tua fisiologia. Ele tem que ser metabolizado para que o nutriente dele seja vida para você. Até quem diga, irmãos, uma coisa muito apropriada aqui, que você é o que você come. Quem come mal, vive mal. Quem come bem, vive bem. E a lógica que Jesus está oferecendo para a gente é tão simples quanto isso. Eu sou o pão da vida. Quem come de mim, do meu pão, da minha vida, encontra a vida também. Quem se apropria do que eu sou, encontra para si vida e vida com abundância. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Quando ele se oferece como pão da vida, ele quer que nós comamos dele, que nós nos submetamos a ele como alimento que nos satisfaz plenamente.
É importante, irmãos, que para viver bem, nós temos que comer bem espiritualmente também. E para comer bem espiritualmente, a única maneira de comer bem espiritualmente é comendo do pão da vida. Você veja, não há outra refeição que nos satisfaça e nos faça bem, a não ser o pão da vida. É esse pão que de fato nos alimenta e nos dá vida. Porque fora dele não há a menor chance de encontrarmos vida para nós. Ele explica isso, irmãos, mais à frente, numa linguagem ainda mais clara. Veja do verso 48 em diante, eu começo a ler. Eu sou o pão da vida, diz ele. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo mundo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E veja o verso 52. Disputavam, pois, entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? É uma espécie de canibalismo que ele está dizendo? Não, respondeu Jesus. Em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. E nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Deixa eu tirar uma coisa do seu coração e da sua preocupação. Esse pão não engorda. Não dá celulite. Não dá culote. Não cria problemas estomacais. Não cria problemas do coração. Não entope as veias. Esse pão, pelo contrário, dá vida eterna. E quanto mais a gente come dele, mais a vida dele passa a ser vida em nós. Eu sou o pão da vida. Quem come de mim, quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Última coisa que Jesus está nos dizendo com essa expressão é que ela aponta para o Calvário, ela aponta para a ceia. Ela aponta para aquilo que nós vamos fazer daqui a pouquinho juntos nessa noite. Porque é nesse momento em que ele se permite ser representado, simbolizado para nós como pão. Nós pegamos esse pão físico para lembrar que esse é o alimento também da nossa própria alma. Irmãos, minha primeira profissão na vida foi ser ajudante de padeiro. Eu aprendi naquele momento como era importante estudar na vida, inclusive. Porque padeiro trabalha um bocado, irmãos. E eu ajudava lá o padeiro e via como o processo de preparação de um pão era trabalhoso e doloroso para a massa, né? O pão, para virar o alimento vivo que a gente encontra na padaria, passou por um processo de trituração, de moagem, como é aquele negócio que você faz quando bate na massa? Sovando a massa, né? Eu saía com os braços doídos, porque eu tinha que ficar sovando aquele negócio. Depois passava no cilindro. Aí depois fazia o pãozinho, botava ele para descansar. Aí depois ele crescia, botava no forno. E depois do forno ele estava pronto para ser degustado, comido. Não se engane, amado. Jesus se transformou, ou foi feito pão da vida, depois de um processo que foi para ele muito doloroso. Ele foi moído, triturado, ele foi machucado, ferido, ele passou por um processo de sovagem, de luta, de dor, de sofrimento. O corpo dele foi partido, ele foi morto, ele se fez pecado por nós, para que nele, e apenas nele, fôssemos feitos justiça de Deus. E agora ele, como pão vivo que desce do céu,
nos é oferecido de graça, gratuitamente, para que ao comer dele, a vida dele se manifeste em nós também. Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos visitando. Nós chamamos você para essa feijoada, mas foi apenas uma desculpa. A feijoada é apenas uma desculpa. O que a gente quer oferecer para você é uma coisa muito mais importante do que a feijoada. É o pão vivo que desceu do céu. Esse é o alimento que não pode faltar à sua mesa, não pode faltar à sua vida, não pode faltar à sua existência, porque sem esse alimento, a vida não é vida coisa nenhuma. É esse Jesus que está aqui essa noite, que está chamando você, sentado à mesa como você está, a comer dele, a se alimentar dele, a se apropriar dos benefícios que ele conquistou na cruz do Calvário por nós, para se fazer por nós pão da vida. Então, se você nunca comeu desse pão, se você não degustou, não se apropriou, não foi alcançado pelas maravilhas incomparáveis que o pão da vida oferece, eu lhe convido em nome dele, coma de Jesus, coma do pão que ele oferece, creia nele, submeta-se a ele plenamente, eu lhe garanto em nome dele, que você encontrará vida, e vida com abundância. Agora, enquanto a nós que já comemos do pão, quantas vezes você come pão na sua vida normalmente, irmãos? Uma só vez? É uma só vez que você come pão? Você vai comer feijoada hoje, não vai comer nunca mais feijoada? Eu espero que não, eu espero que eu coma muitas feijoadas ainda na vida. A ideia é muito parecida com isso, irmão. Jesus tem que ser o pão que nos alimenta diariamente. Nós não podemos imaginar ter vida, imaginar ter saúde, imaginar ter espiritualidade real, fora do alimento que ele nos oferece. Olha, deixa eu dizer isso com toda a propriedade. Crentes que já comeram do pão da vida sabem quanto necessitam desse pão dia após dia. E sabe como é que a gente come esse pão? O pão que a gente come normalmente, fisicamente, a gente come pela boca. Não é isso? Pela boca. O pão da vida a gente não come pela boca, a gente come pelo ouvido. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Amado, que você jamais esqueça do quanto você carece desse pão para ser saudável espiritualmente. E que jamais falte na mesa da sua casa, na mesa do seu lar. Pode faltar arroz, pode faltar feijoada, pode faltar refrigerante, pode faltar Coca-Cola. Mas que jamais falte na mesa da sua casa o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Não deixe esse pão faltar, e esse pão está fartamente oferecido a nós, de graça. Você não precisa nem na padaria comprar, está de graça. Toda vez que nós abrimos o coração, a mente, para ouvir a sua palavra, para ouvir o que ele tem para nos dizer. Portanto, em memória dele, eu convido todos aqueles que já comeram desse pão, a juntamente com o Senhor Jesus comer do pão que ele oferece, a alimentar a sua alma do pão da vida, o pão da vida que desceu do céu para dar vida ao mundo. Feche seus olhos, vamos preparar nosso coração e assim participarmos juntos do memorial da ceia. Pai, louvado seja o teu nome, pela bendita obra, pela maravilhosa pessoa do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ao comermos do pão nessa noite, ao bebermos do cálice, façamos em memória a Ele. Mas que isso também produza em nossa alma a compreensão de que é somente nele, no pão que Ele nos oferece, que encontramos vida, salvação, perdão e reconciliação contigo. Portanto, em nome de Jesus, queremos juntos, na tua presença, comer do pão que nos une em torno dessa mesa nessa noite. Amém, Senhor.